Olá amigos, eu vim contar uma história verídica que aconteceu aqui nessa casa. Tinha um senhor, tá? Ele viveu a vida dele inteira praticando bruxaria, entre outros. Talvez você possa não acreditar em bruxaria, mas para ele era real. Tá? E ele fez muito mal para muitas pessoas e muitas pessoas sofreram, adoeceram e morreram. E ele começou a viver seus últimos dias aqui nessa casa, vivendo aqui com a sua família. Era o senhor e mais as suas duas filhas e mais a sua esposa. A sua esposa já estava muito doente. Estava de cadeira de roda, não conseguia se locomover e muito menos se alimentar. E as coisas começaram a piorar para ele depois que a sua esposa acabou morrendo. Por quê? Porque a sua esposa até era contra o que ele fazia. E de certa forma, por ela acreditar no divino, rezar e tudo mais, protegia um pouco o ambiente. Quando ela faleceu, as duas filhas que aqui moravam com ele começaram na madrugada, tá? Elas deitavam, ele também se deitava, e no sótão da casa e em cima da casa ele ouvia uma pessoa passando correndo. Ele corria e se jogava para trás da casa, tá? E o que é bem assustador, porque o pessoal não vem aqui nessa casa, dificilmente alguém vai chegar aqui nessa casa. Além de ela ser uma casa muito isolada no meio do nada, dificilmente alguém vem aqui, em primeiro pelo medo, né? Em segundo porque tem muitos relatos, tá? Muitos relatos de cães que ficam por aqui latindo nervosamente quando alguém passa por aqui e os cães nunca apareceram. Tá? Teve um caso também de uma pessoa que chegou mais próximo do que eu estou aqui. Tá? O dono da propriedade aqui me deu uma autorização para vir gravar, mas ele fez a recomendação para não chegar mais próximo do que isso. Tá? E eu vou obedecer. Uma, que eu tenho medo sobre isso também, e outra por respeito pela história dessa casa. E dizem que quem chega perto ali, tá? Uma vez essas janelas eram abertas, tá? A casa foi fechada, era aberta porque ela era desocupada, a casa, né? Então já teve caso da pessoa passar aqui para atravessar o morro lá em cima, na encruzilhada onde passa uma outra estrada, e simplesmente se dar de cara com uma coisa preta na janela. Qualquer pessoa que visse isso ia se apavorar, não é mesmo? Ele estava adoecendo muito nessa casa e os vultos, assombrações não paravam de acontecer com ele, e ele foi adoecendo e as filhas não sabiam o que fazer, e acontecia dele estar deitado na cama e simplesmente algo se jogar em cima dele, porque aqui na época dele não tinha energia elétrica, era luz de candeeiro, de vela. E então ele relatava que tinha espíritos negros se jogavam em cima dele e pressionavam o pescoço dele até ele não aguentar mais. O tempo foi passando e os vultos começaram a criar forma, tá? E você já vai entender logo após como assim. Ele foi envelhecendo, e todas aquelas pessoas que com bruxaria ele atacou e matou, quando chegava a noite, passavam correndo ao redor da casa até o amanhecer. Isso no mínimo é aterrorizante, nem tanto depois do que acontecia. Após essas criaturas passarem ali, ou espíritos, sei lá o que, ele foi envelhecendo ao longo dos seus 73 anos, já estava muito seco, mal, praticamente não saía da cama, e todas aquelas pessoas que ele fez mal, tá, que ele prejudicou de certa forma, começaram a atacar aqui. Ele tinha imagens de santo
talvez seja da mulher dele, se ele fazia o mal, automaticamente não acreditava no santo. Mas essas imagens começaram a ser jogadas de um lado para o outro. De madrugada, pedras caíam em cima da casa, estourando o telhado. Tá? As filhas desesperadas dentro da casa. E ele começava a contar, ou melhor, as filhas também relatam, que as paredes e as janelas eram chutadas pelo lado de fora. E uma das filhas ficava no lado de fora e a outra do lado de dentro. E a que estava do lado de fora jurava que era do lado de dentro as pancadas. E do lado de dentro jurava que era do lado de fora. Então praticamente era uma coisa muito sobrenatural que acontecia aqui. E o tempo foi passando, até que chegamos na véspera de sua morte. Tá? O que aconteceu? Bom, ele estava agonizante na cama. As filhas estavam fazendo digamos assim, uma oração, alguma coisa assim, para tentar ajudar a alma do pai delas. E veio aquelas batidas muito forte, e batida forte por toda a casa. O chão estralava como se fosse subido do chão, né? E esse velho, as filhas desesperadas fora da casa por ali, o velho começou a gritar, tá? Ele começou a gritar desesperadamente e as filhas correram para o quarto. E ele pegou e apontou, deitado, com os olhos esbugalhados, apontou para as filhas. Ele disse: filhas, olha ali, 3 demônios, 3 caras de capa preta, com o rosto parcialmente desfigurado, peludo, e chegaram até ele e assim ele falava. E quando chegaram nele, ele começou a gritar desesperadamente. E aí ele acabou falecendo. Essa é a história desse lugar, tá? Mas não teve mais habitação depois dessa família. A casa até foi reconstruída de certa forma para tentar tirar um pouco da ligação dessa história macabra que ocorreu aqui. E não conseguiram mais fazer locação. Algumas pessoas já chegaram, uma família, tá? Chegou a ficar exatamente uma noite, tá? E o que elas contaram dizem que é aterrorizante, mas eu não tive o relato mais a fundo, né? Eu vou encerrar a gravação, porque aqui é muito sombrio, dá muito medo, tá? Não tem nada aqui ao redor, tá? É totalmente vazio. Muitos vídeos sobrenaturais que vocês veem até no YouTube, em outros lugares, geralmente a pessoa vem e acontece alguma coisa. Eu geralmente não acredito quando acontece alguma coisa, porque eu acho que geralmente, sei lá, eu não acredito muito, porque eu tô aqui mais ou menos 1 hora e eu não percebi nada estranho, tá? Então eu também não vou me aproximar dessa casa, pela história sinistra e macabra que ela tem. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Quero agradecer a você que acompanhou o vídeo até agora. E a gente se vê na próxima aí. Vou trazer outras histórias para vocês. Vou continuar viajando por outros pontos aí. E a gente se vê na próxima e eu vou correr daqui. Tchau!